Irmãos, em 2010, quando lá atrás, no aeroporto, eu iniciei as pregações de Mateus, tinha um texto que desde o começo eu tinha medo. E é um texto que era tão forte, que é tão forte, que eu falei, meu Deus do céu, quando eu chegar nesse texto, se um dia eu chegar, eu tenho certeza que há de ser uma semana de crise. Não foi uma semana de crise, foram 7 anos de crise. E as últimas 2 semanas, particularmente, foram semanas difíceis. Eu tentei não pregar de novo esse texto. Eu ia pregar o outro essa semana, eu não vou pregar de novo, não vou encarar de novo. Já tinha fugido semana passada, mas nessa semana o texto estava estudado e não havia outro que Deus colocou no meu coração. Então nós vamos estudar hoje Jesus no jardim da aflição, Jesus no jardim do Getsemane. Hoje é o último texto de Jesus como homem livre. E no seu último momento dele sem as suas algemas, ele vai gastar esse tempo no jardim. E este tempo é um tempo dos mais terríveis da história, obrigado querido, da história de Jesus. É um dos momentos em que algumas das dores da cruz serão antecipadas. E tudo que vai acontecer nesse texto aqui, para mim foi, sob certos aspectos, de muita angústia. Vou pedir que os irmãos abram comigo então Mateus capítulo 26. Versículos 36 em diante. Confesso aos irmãos que não vai ser um texto fácil. Mateus 26, 36 a 46. Jesus no jardim do Getsemane. Peço que os irmãos durante o sermão orem por mim. Sermão difícil para mim. Tem sido bem difícil mesmo. Vamos orar, vamos ler o texto aqui. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se Jesus com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai.
Irmãos, esse é o texto em que lemos como Jesus gastou a sua última hora, os seus últimos momentos antes de ser preso. Terminado este texto, chega Judas. Judas lhe dará um beijo de traição, e com a traição Jesus será preso, Jesus será condenado injustamente, e ele morrerá numa cruz às 3 horas da tarde no dia seguinte. E aqueles homens só verão Jesus face a face novamente 3 dias depois, quando Jesus ressuscitar. Só que nesse episódio aqui, Jesus ainda não está numa cruz, Jesus ainda não está preso, mas é nesse episódio aqui que a dor da cruz começa a gerar efeitos em Jesus. Irmãos, é certo que Jesus anunciou que morreria desde o capítulo 12 de Mateus. É interessante que se eu e você soubéssemos exatamente a hora que cada um de nós morreria, o dia e a hora, e se soubéssemos que morreríamos uma morte terrível, como Jesus sabia, se fosse eu e você, a gente dificilmente viveria a nossa vida normalmente. Mas Jesus, desde sempre, soube que seria entregue, que aquele dia do Getsemane chegaria. E ainda assim ele viveu os seus dias normalmente e levou a sua vida, trabalhou normalmente. Depois do seu ministério, ensinava normalmente, curava as pessoas como se nada fosse acontecer, ria, chorava, comia, se alegrava, se entristecia, vivia a vida em paz e em relevância. Mas o tempo da tranquilidade termina naquela noite. Terminada a ceia, enquanto ele caminha para o Getsemane, chegando naquele jardim, conforme ele deixa alguns discípulos de fora, o tempo da paz de Jesus acabou. E é interessante que esse tempo que era para ser de paz para Jesus, até aquele momento que agora acabou, ele acaba justamente em um lugar em que Jesus tem na sua vida, que é um jardim que ficava de frente para o templo, para o monte do templo, ficava no Monte das Oliveiras. E aquele lugar, no ministério de Jesus, é um lugar extremamente importante. É um lugar em que Jesus, pela primeira vez, vai sentir os primeiros efeitos da cruz. Assim, a mensagem central do texto de hoje é o Getsemane, o jardim do Getsemane, a qual alguns apelidaram o jardim das aflições. É o tempo, é o momento em que Jesus inaugura os seus maiores desafios que ele vai enfrentar nas 24 horas seguintes. É ali que a dor vai começar. É ali que vai começar o sofrimento, e nós vamos ter o sofrimento, os desafios, as dificuldades dele ser o Salvador do mundo. O Getsemane prenuncia a dor que será a cruz. É a antecipação de tudo o que Jesus vai consumar no dia seguinte. Para vocês saberem, Getsemane significa prensa de azeitonas. Era um jardim de oliveiras. O Sérgio vai pôr para a gente a foto, por gentileza. Dá uma olhada. Não é o mesmo jardim que Jesus esteve. Os historiadores indicam que quando Tito invadiu Jerusalém, ele destruiu todas as árvores de Jerusalém, então deve ter destruído o Jardim das Oliveiras, aqui o Jardim de Getsemane, mas esse jardim foi reconstruído ao longo da história. Uma reconstrução que nós temos certeza foi no século VII, e quando esse jardim foi reconstruído, muito provavelmente essas árvores elas datam de episódios muito antigos, então do século VII até hoje. Bonito ou não é um lugar? Bonito? Quer ter um jardim assim em casa? Lucas estabelece
no capítulo 22, versículo 39, que esse jardim era um jardim de costume. Jesus ia para lá sempre. Diz o texto de Lucas 22, 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Jesus ia sempre ali nesse lugar bonito. Em João capítulo 18, versículo 1 diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Aí falando agora quando vai acontecer depois de Judas o trair. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Jesus, antes de morrer, antes de ser preso, prefere um lugar acostumado. Um jardim bonito, um lugar em que ele deve ter passado muitas tardes ensinando os discípulos, talvez em oração com os discípulos. É um lugar familiar para ele. Irmãos, às vezes é necessário que no descanso da alma a gente busque um lugar que descansa os olhos. A gente não pode menosprezar os lugares que Deus coloca de forma especial na nossa vida. Quando nós moramos em São Paulo, de 2009 a 2012, a gente foi morar num apartamento e depois numa casa, na casa em que eu fui criado. Meus pais emprestaram a casa ali por um tempo para a gente morar. Nossa casa em Atibaia estava ocupada e a gente precisava de um lugar temporário para mudar. E mudamos para uma casa, e essa casa que nós morávamos era um lugar muito ruim. Tinha um clube de futebol na frente, o pessoal usava droga em frente à casa, e foi um tempo de muito difícil para a gente em São Paulo. E aos sábados, quando chegava, no sábado não tem escola, não tem trabalho, não tem nada, e a gente ficava ali, mas não quer ficar em casa, porque o lugar é ruim. E em São Paulo nós buscamos um lugar, Instituto Butantan, mas não onde tem cobra. Se bem que talvez as cobras ali fizessem melhor companhia do que algumas pessoas que ficavam em frente à casa que a gente morava. Mas ali no Butantan, que tem um bosque, a gente ia todo sábado praticamente, fizemos amizade com famílias ali. A gente tinha a nossa esteira que a gente colocava perto do campinho onde tinha uma sombra, e era o nosso lugar ali em São Paulo. Os irmãos sabem que o meu sonho é só um sonho por enquanto, é que a nossa igreja seja um lugar assim. Hoje não é, mas um lugar de costume, de familiaridade, em que a gente vai, tem a nossa pracinha, quem quiser ir lá orar, tem a sua rede de oração, uma lareira, né? Eu sempre falo, né? Reunião de oração tem que ter lareira, né? Onde já se viu orar sem lareira? Às vezes é difícil compreender quando as igrejas têm a oportunidade de usar o espaço para fazer um lugar agradável e não usam. Nós estamos fazendo o melhor que a gente pode. Enfim, mas Jesus tinha o seu lugar de comunhão com os discípulos e provavelmente de comunhão com Deus. E esse lugar era o Jardim das Aflições, o Jardim do Getsemane. E quando Jesus chega ali, nesse lugar, é justamente ali que vai ser eternizado o lugar das grandes aflições de Jesus. Um lugar que daqui a 1000 anos eu e você conversaremos. Lembra daquele episódio no Getsemane? Porque a palavra de Deus é eterna e nós vamos lembrar disso que aconteceu naquele jardim. Eu estou dizendo para vocês que nesse jardim, os desafios de Jesus que vão acontecer no dia seguinte na cruz, eles vão começar ali. Isso está no nosso texto. Veja comigo, versículos 36 a 38. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste.
numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Irmãos, o que o jardim do Getsemane prenuncia para Jesus? Quando ele menciona a sua aflição. O jardim do Getsemane, é ali que Jesus começa os seus intensos sofrimentos. Joga para a gente, por favor. Os seus sofrimentos intensos. Tudo que ele vai falar hoje vai começar com S. Por acaso, ficou tudo com S. Então, sofrimentos intensos. Jesus chega então naquele jardim familiar com um objetivo muito claro. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus vai orar. O Filho de Deus, que é onipotente, que é onisciente, que é grandioso, e ele sente a necessidade, pelo menos o desejo, com certeza, de orar. Jesus é aquele que ora em todos os momentos do seu ministério. Jesus ora ao redor das mesas. Jesus ora quando dá graças ao pão, quando dá graças pelo vinho. Jesus ora quando agradece em comunhão. Jesus ora quando vai realizar milagres. E quando Deus realiza, ele ora com expressões como: Pai, eu te louvo. Jesus ora quando escolhe os 12. E sobretudo no momento mais difícil da sua vida, ele ora. Nos últimos momentos livres que Jesus tem, antes de ser preso, o que Jesus decide fazer é gastar o seu tempo livre orando. Porque orar para Jesus não é perder tempo. Quando Jesus está sem tempo, tudo o que ele pode fazer é buscar o Pai em oração. E nessa oração, Jesus leva 3 companheiros. É interessante que em nenhum momento ele diz para os discípulos: orem comigo. Ele diz: vigiem, fiquem espertos. Nós vamos ver mais para frente que esse de ficar esperto significa basicamente cuidado com os desejos do seu corpo, cuidado com a preguiça, porque a alma precisa sobrepujar a preguiça. Mas Jesus leva esses 3, a gente vai dar isso mais para frente, só que ele os deixa e vai orar sozinho. E como poucas vezes na Escritura, quando Jesus vai orar, nós vemos agora o que Jesus está pensando. Muitas vezes a gente vê Jesus entendendo o que os outros pensam na Escritura. Mas agora é Jesus que vai pensar. É Jesus que vai orar. E olha como ele está. Veja o íntimo de Jesus no versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Alguns comentaristas têm sugerido que talvez as palavras angústia e aflição fossem as mais apropriadas aqui. Irmãos, Jesus não tem pecado. Mas não é porque não tem pecado que ele não sente tristeza, angústia e aflição. Deixa eu dizer isso para vocês: angústia, tristeza e aflição, isso não é necessariamente pecado. Jesus vai enfrentar, vai passar por experimentar essa angústia depois na cruz. Mas a angústia começa aqui. E ele comenta isso com os discípulos no versículo 38. A minha alma está grandemente, profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu quero olhar algumas palavras desse texto. Primeiro, Jesus diz: a minha alma. Irmãos, é interessante que a gente coloca às vezes o sofrimento físico de Jesus na cruz, que não foi pequeno. A gente dá muito valor a isso. Os irmãos sabem que a nossa igreja já teve isso. Há pessoas que fazem palestras, normalmente médicos ou cientistas, enfim, sobre como foi o sofrimento físico de Jesus na cruz,
como que é o cravo passando pelas mãos, como que é ficar pendurado na cruz, a questão da respiração. A gente não menospreza isso. Isso é terrível. Mas aqui, Jesus fisicamente está bem. Acabou de ter uma refeição com os discípulos. Mas ele diz: o meu problema é na alma. A intensidade do sofrimento de Jesus, ela começa na alma e depois passa para o corpo. Antes do corpo de Jesus sangrar, é a alma de Jesus que sangra. E ele diz: a minha alma está profundamente triste. Ele usa aqui a ideia de uma tristeza extrema. E ele diz de tristeza mortal em algumas versões, ou triste até a morte em outras. Jesus sabe que é uma tristeza de separação. Essa é a ideia. Os irmãos sabem que morte é separação. Morte física é separação entre corpo e alma. Morte espiritual é separação entre a pessoa e Deus. E Jesus antecipa em sua tristeza a dor da separação, a dor da sua separação entre corpo e alma, e a dor da separação entre ele e Deus. Em Lucas capítulo 22, 44, a gente tem uma ideia de o que foi esse sofrimento. Vou pedir que você abra comigo. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44 diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus sente um fenômeno que eu peguei aqui de uma farmacêutica de formação, chamado hematidrose, que é quando alguém, junto com o suor, sua sangue, de acordo com o historiador e hematologista Duffin, se separarmos os casos na literatura médica antiga e os descobertos até 2017, foram verificados apenas 42 pacientes ao longo da história que passaram por esse tipo de condição. E ela coloca da seguinte forma, doutora Kátia Rocha: hematidrose geralmente ocorre quando uma pessoa sente medo ou estresse de forma intensa, quando alguém está diante de uma situação de ameaça de morte. É uma reação natural do organismo como defesa e ajuda a sobreviver a uma situação normalmente perigosa. Nesse sentido, o organismo libera substâncias como adrenalina e cortisol para que fiquemos mais alertas. Mas em casos raros, a resposta a uma situação de estresse físico-emocional extremo é a ruptura dos capilares sanguíneos em torno das glândulas sudolíparas, o que faz com que o sangue saia pelos poros do corpo juntamente com o suor. Outro site de saúde diz o seguinte, que essa hematidrose é um fenômeno raríssimo, apenas uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por profunda emoção e por grande medo. Apenas um ato deste nível pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudolíparas, onde o suor anexa ao sangue, formando esse fenômeno. Leonardo da Vinci dizia que nas batalhas, nos momentos que antecediam as batalhas, alguns soldados, antecipando a morte, suavam o sangue. Jesus está assim. Irmãos, a cruz que Jesus vai passar no dia seguinte é de um sofrimento
inimaginável. Porque não é só punição física. A cruz trata de uma punição física, moral, espiritual e uma punição cruel e violenta. Mais do que isso, a cruz é a maldição do pecado de toda uma humanidade colocada sobre o Filho de Deus. E essa maldição vai tratar de um filho que ele é santo, que é justo, mas que está sendo condenado por um pai que é juiz. Irmãos, o sofrimento de Jesus, ele é inigualável na história da humanidade. Irmãos, eu não ignoro os sofrimentos que todos nós já passamos aqui. Há pessoas que perderam seus filhos. Talvez haja pessoas aqui assim. Há pessoas que sofreram violência, que sofreram abuso. Quem estuda história antiga lembra do que acontecia no Congo belga, em que o rei da Bélgica mandava amputar os membros dos congoleses que não completavam a cota de marfim, na exata medida do que faltava para completar. Faltou 10 quilos, arranca 10 quilos de braço e perna. E os pais viam seus filhos sem os braços e sem as pernas. Podem pesquisar. Isso é sofrimento. Há pessoas que contemplaram a vida dos seus próprios filhos escoarem dos seus olhos na frente deles. Eu conheci um rapaz que foi morto, que foi assassinado, e seus pais testemunharam isso. Há pessoas que clamavam para Deus não levar os seus embora, e Deus levou. Há muitas pessoas que já sofreram no mundo, e certeza há pessoas que sofreram aqui. Mas nenhum de nós passou de perto pelo sofrimento que Jesus começa a experimentar nesse lugar, quando ele diz: a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. E isso começa no jardim das aflições, no jardim dos Getsêmanes. Irmãos, esse vai ser o primeiro grande desafio de Jesus, que ele vai levar até a cruz. O primeiro grande desafio de Jesus é um sofrimento intenso. Se fosse esse o único desafio de Jesus, nesse próximo dia, nessa noite e no dia seguinte, já seria bastante. Mas há mais sofrimento aqui, especialmente nos versículos 39, 42 e 44. E eu vou ler para vocês. Vou ler do 39 ao 44, mas com ênfase no 39, no 42 e no 44. Irmãos, esse segundo ponto para mim é terrível. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. Imagina a cena. Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Então é um homem de joelhos, com o rosto no chão, na terra, orando. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. É o filho orando para o Pai. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42 agora. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo se encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 44. E então os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A próxima antecipação que o Getsemane traz e que Jesus vai ter que enfrentar
depois em todo o dia seguinte, ali conforme for pregado em uma cruz. Primeiro foi o sofrimento intenso e agora é a submissão, a sujeição àquilo que ele mesmo não deseja. Jesus aqui vai se submeter a algo que ele preferia não passar. Submissão ao indesejável. É o segundo desafio que Jesus começa a enfrentar. Irmãos, sejamos honestos aqui. Nunca é fácil se submeter à vontade de outra pessoa. Quando eu era criança, quem fazia as regras de casa eram os meus pais, infelizmente. Regras como louça, arrumar cama, horário para chegar. Já namorando eu tinha horário para chegar. Depois, quando eu comecei a trabalhar, exigências de padrões de conduta, eu tinha que usar terno. Tinha que fazer a barba. Não gosto. Quando crente, nas igrejas que eu participei, muitas vezes, orientações da liderança que eu não gostava, que eu não concordava. Isso não foi agradável. E eu confesso que muitas e muitas vezes, se eu me submeti, foi porque havia motivos de força maior. Em casa, um negócio chamado Havaianas. Tá bom entendedor? A nossa natureza caída, ela clama por autonomia. O problema é maior, entretanto, quando a gente tem que se sujeitar de fato a coisas ou a situações que vão nos ferir. Não é só não se sujeitar ao que não desejamos. Nós estamos lidando com um texto em que Jesus se sujeita àquilo que vai destruir. Nenhuma criança acho que fica chateada quando o pai chega em casa e fala o seguinte: você não vai na escola hoje porque a gente vai para a praia. O problema é quando o pai chega e fala: vem para cá agora, você vai para a praia. Nós, se já não gostamos de nos submetermos a outros, muito pior quando essa sujeição implica dor, sofrimento, agonia e destruição, como é o caso. Irmãos, Jesus não tinha natureza pecaminosa. Então, a sujeição dele a Deus ao longo do ministério dele não foi um problema como foi para mim. Ele constantemente agradece ao que Deus faz. Eles estão em conexão. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Mas há uma exceção. E a exceção é esse texto. É neste texto que Jesus pede humildemente, em choro talvez, mas em suor de sangue: Pai, se possível, passa de mim isso que eu vou passar, isso que eu vou sofrer. Eu quero olhar para esse texto a partir do versículo 39. Expressão a expressão. Há coisa interessante que está dentro desse texto. Quero que vocês entendam o que está acontecendo. E essa parte é mais difícil do sermão para mim. Indo um pouco mais adiante, começa o versículo 39. Ou seja, Jesus está sozinho aqui. Agora é entre ele e Deus. Irmãos, as experiências de sofrimento são individuais. Quando tem um enterro, as pessoas vão, como reúne a nossa igreja, a igreja inteira vai, a gente abraça, mas é o cônjuge, é o filho, ou é o pai que perdeu o filho, são esses que vão sofrer. E cada abraço ajuda, cada conversa, cada consolo, mas o sofrimento quem passa é quem viu tudo aquilo e quem está na família. E quem vai passar por isso agora é Jesus, longe dos discípulos. E diz o texto: prostrou-se com o rosto em terra. Irmãos, é interessante que essa expressão, prostrou-se com o rosto em terra, ela é usada por um bocado de gente no Novo Testamento.
Você vê isso acontecendo, por exemplo, com o leproso em Mateus 9. Você vê isso acontecendo com Jairo em Mateus 9, Mateus 8 e 9. Você vê os discípulos fazendo isso em Mateus 17 e 16. Você vê em Apocalipse 7 e 11 os anjos mostrando-se com o rosto em terra. Mas a única vez, as pessoas fazem isso para Jesus, para Deus. Mas a única vez em que quem está com o rosto em terra é Jesus, em todo o Novo Testamento. A submissão de Jesus começa aqui. Ele não está olhando assim. Ele está olhando com o rosto no chão. Você imagina o seu filho vir pedir algo para você, suando sangue e com o rosto no chão? E esse filho é só a segunda pessoa da Trindade, que em toda a sua angústia, desespero, vem e de antemão se submete ao Pai. E ele ora com aquela voz embargada de rosto no chão, a seguinte oração. E ele começa dizendo, versículo 39, meu Pai. Interessante que Jesus ensinou a gente a orar para o nosso Pai. Mas parece que no momento de aflição, a gente ora na primeira pessoa do singular. Em 59 vezes Jesus usa a expressão meu Pai no Novo Testamento. 59. Mas em todas essas 59, eu olhei cada uma delas, Jesus usa essa expressão como se fosse em terceira pessoa, do tipo, o meu Pai que está no céu, se referindo a Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A única vez no Novo Testamento em que ele olha para Deus e se refere a Deus assim é nesse texto. Jesus mostra o amor que ele tem, a proximidade que ele tem com Deus aqui. Meu Pai, com o rosto no chão. E ele continua dizendo, versículo 39, se for possível. Irmãos, isso dói para mim, essa expressão dói um pouquinho, sabe por quê? Porque em tese, não teologicamente, mas em tese, às vezes a gente pede coisas angustiantes, ou para Deus nos livrar de coisas angustiantes, e é possível Deus nos livrar. Se seu filho está doente, você fala, Senhor, o Senhor pode curar, é possível. E Jesus fala, Senhor, se for possível. E ele diz, passa de mim este cálice. Isso é a possibilidade. A palavra cálice no Novo Testamento já estava ligada no nosso texto, Mateus 26. A morte dele. A gente vai participar do cálice hoje. Cálice é o sangue dele sendo derramado. Senhor, se for possível, passa de mim a minha morte, o derramamento do meu sangue. Senhor, se for possível, com o rosto em terra, ele diz que eu não morra assim. Irmãos, eu acho que se fosse eu e você, a gente pararia a nossa frase aí. Se for possível, Senhor, resolve isso. Bom. Mas existe algo mais forte do que a própria vontade de Jesus. Algo mais forte do que Jesus deseja para si mesmo. Para Jesus, o que é maior do que o seu desejo individual é quando ele diz, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A vontade de Deus é maior do que a vontade dele. Jesus se submete a isso. E o que é difícil compreender nesse texto é Deus que é tão misericordioso, contemplando aquela cena de Jesus com o rosto no chão, com o suor de sangue, pedindo para não passar pelo que vai passar.
E Deus simplesmente respondendo: a minha vontade continua. Irmãos, Jesus está pedindo que ele preferia não morrer. Nós como pais, isso foi uma crise profunda para mim nesses anos. E eu não sei responder, eu só consigo confiar que Deus é melhor do que nós. Que Deus, olhando seu próprio filho ali nessa posição, ele responde que a vontade dele é que ele morra. E se fosse uma vez Jesus pedindo, já seria difícil. Mas Jesus não pede uma vez. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai. De novo, chamando. Pai. Se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Deus já começa a perceber que Deus tem outro plano. Ele sabe disso. Versículo 44. Ele os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Meu Pai. Irmãos, Jesus percebe aqui que a obediência tem um preço. É interessante que eu e você, a gente reclama na nossa alma do preço que a gente paga para tentar obedecer, é o que a gente nem consegue. Essa é a verdade. A gente, às vezes, para obedecer ao Senhor, tem que abrir mão de algum luxo, de algum conforto, de algum horário, de alguma coisa que a gente não gosta, que não é a nossa preferência. E a gente reclama, e eu sou assim, e você também. Irmãos, o preço da obediência de Jesus é a cruz. E ele aprende aqui no Pai, se possível, afasta de mim. Mas se for a minha ou a sua vontade, eu prefiro a sua. E esse desafio de Jesus, ele vai ser levado até as últimas consequências, porque quando Jesus morre no dia seguinte, ele diz: está consumado, foi feita a sua vontade. Não. O texto de Hebreus coloca isso que Jesus passa aqui de uma forma muito interessante. Abra comigo Hebreus capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Vamos ver como que o autor de Hebreus coloca o que isso significa na cristologia. Durante os seus dias de vida na terra, olha como ele está se referindo a este momento. Jesus ofereceu orações e súplicas. Hebreus 5:7. Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, olha lá, em alta voz e com lágrimas. Ele percebe a cena. Jesus estava falando alto, desespero. Aquele que o podia salvar da morte. Deus podia. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Deus estava ouvindo a oração de Jesus. Mas olha o versículo 8. Embora sendo filho, Deus traduzir assim, embora sendo o filho, o especial, o amado, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus aprende o valor da sujeição aqui, na prática, na terra. E a resposta que Deus dá é: eu quero que você morra a morte e a morte de cruz. Irmãos, é muito difícil compreender isso. A gente sabe, a gente é beneficiário dessa morte. Para a gente está tudo bem. Ele morreu, que bom, né? Ufa.
Mas é muito difícil compreender essa relação de um Deus misericordioso com seu filho pedindo por clemência. E Deus Pai falando, não, você vai passar por isso. O que a gente consegue perceber aqui, nessa situação que Jesus passa, nessa sujeição, aquilo que Ele não deseja, é o quanto Jesus e o quanto Deus amam o mundo. É isso que o texto de João 3,16 diz. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que fez isso, entregou o Filho. Filho, com licença, eu vou entregar. E o Filho se submete a isso. Porque Deus agora, a gente pode perceber, Deus sabe o que é sofrer, Deus sabe o que é perder um filho. Jesus sabe o que é sofrer. E quando Ele pede obediência para nós, Ele sabe o que é obediência. O que Ele pede para nós, Ele mesmo ofereceu. Sujeição a Deus. E essa sujeição, ela vai perdurar por toda uma noite de tortura e por todo um dia, uma tarde, dele pregado na cruz. O primeiro desafio que o Getsemane inaugura é o sofrimento intenso de Jesus. E o segundo desafio é a sua sujeição, a sua submissão ao indesejável. Como se não bastasse então se antecipar já esse sofrimento, essa submissão, há no texto um último desafio que Jesus vai enfrentar. E eu vou ler novamente os versículos 40 a 46, dando ênfase não em Jesus agora, mas naqueles que deveriam acompanhá-lo. Diz assim o texto. Mateus 26, 40. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou-lhe a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo 43. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 44. Então os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Está lá em angústia, em lágrimas, em suor. E volta. Versículo 45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Eita! Gente do guião. Chegou a hora. Acabou. Agora acabou. Não precisa mais. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me entrega. Se o primeiro S foi o sofrimento, o segundo foi a sujeição, o terceiro S que está nesse texto aqui, que é o que Jesus vai passar aquela noite e depois o dia seguinte, e que começa nesse jardim, é o S da solidão. A solidão existencial. Então Jesus chega ao Getsemane, lembrando o contexto, já deixa de cara 8 de fora. Eram 11, né? Judas está meio que ocupado, traindo Jesus. Então, dos 11, deixa 8 de fora do jardim. Fica aqui, senta aqui, pode ficar. Eu vou com os 3 para lá. E ele leva aqueles 3 mais próximos. É interessante que os 3 que Jesus leva, que são Pedro, Tiago e João, são os mesmos 3 que ele levou na transfiguração. Os que contemplam o maior momento de glória são os que vão agora observar o maior momento de sofrimento. Irmãos, é sempre um privilégio quando alguém compartilha conosco dos seus momentos de maior sofrimento. O número de pessoas que a gente consegue rir junto é muito grande. Mas as pessoas com quem a gente pode chorar, em geral, são poucas. E às vezes não é ninguém. Então, se alguém compartilhar uma tristeza com você, não despreze isso. Isso é muito valioso. De todas as pessoas do planeta, Jesus escolheu 3.
Só que talvez esses 3 tenham sido escolhidos não para provar o quanto a gente consegue estar do lado de Jesus no momento difícil. Esses 3 são escolhidos que são os 3 mais próximos para provar o quanto Jesus estava sozinho. João é aquele que ele mesmo diz, o discípulo a quem Jesus amava. Jesus fala: vem, João. Pedro é aquele que 5 minutos antes falou: eu morro por você. E Tiago é onde? A gente não sabe como é a relação dele com Jesus. O barquinho não foi. O que eu acho interessante, Jesus leva esses 3, e dali alguns momentos, algumas horas, naquela madrugada ainda, isso é tarde da noite, uma noite fria, naquela mesma madrugada, antes do galo cantar, antes do sol nascer, Pedro iria negar Jesus 3 vezes. Jesus é tão gracioso que ainda pega esse mesmo Pedro e fala: vem comigo. Desesperado, precisando de companhia. Os discípulos vão, Jesus pede para eles ficarem um pouco distantes. E a distância talvez que Jesus tem em mente é uma distância física, geográfica. Mas me parece que quando Jesus vai orar, a distância que aqueles discípulos têm em relação a Jesus é uma distância na alma. Eles não estão preocupados com ele. Essa é uma solidão que Jesus vai passar aqui, que é uma solidão que ela vai perdurar ao longo daquela noite. Todos esses vão abandonar Jesus. Todos os outros vão abandonar Jesus. As mulheres que seguiam Jesus vão abandonar Jesus. Ele vai ser julgado sozinho. E ao de longe, vai dizer o texto depois, que vai estar semana que vem, é que os seus discípulos o contemplavam. E Jesus dá uma única ordem então para eles: olha, você nem está comigo na oração, eu vou ali, só fique esperto, tá bom? Eu não sei qual que é a sua interpretação de ficar esperto, mas a de Pedro, Tiago e João, os mais próximos, é tipo: mano, vou dar uma descansadinha aqui. É interessante que Jesus se ausenta por algo em torno de 1 hora. Ele vai, ele ora aquela oração com o rosto no chão, em alta voz, segundo Hebreus. Não é para dormir. Interessante que Jesus diz, versículo 40: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora. Parece que para Jesus 1 hora de oração é pouco, né? Você é um morrito, hein? Não foi tipo a noite toda. Jesus volta para orar. Os 3 acordam, Jesus volta para orar. Volta para encontrar os 3 dormindo de novo. Então Jesus: está bom, gente, não, acorda aí. Volta para orar. Volta para encontrar os 3 dormindo de novo. Até que chegou uma hora, Jesus diz: gente, chegou a hora, acabou. Jesus começa aqui a experimentar o abandono e a solidão que vai ser consumado às 3 horas da tarde no dia seguinte. Primeiro, ele vai mostrar como a cruz, ela é individual, é para Jesus. Os discípulos sabiam de tudo que ia acontecer, tinham ficado tristes na hora do jantar ali, nós já estudamos esse texto, mas eles não vão ser crucificados. Quem vai é Jesus. Jesus vai passar por isso sozinho. O mais perto que os discípulos estarão são aqueles que observarão de longe. Jesus então está sozinho de gente. No Getsemane, Jesus está sozinho dos seus amigos. Eles estão dormindo. Mas é que nós vamos perguntar: será que ele está sozinho de gente? Será que não tem mais ninguém para ajudá-lo? Abra comigo Lucas capítulo 22, versículos 42 e 43. A resposta é: ainda tem. Lembra que nós lemos em Hebreus que Deus ouviu a oração de Jesus? Olha a resposta de oração em Lucas 22, 42 e 43.
Em Lucas 22, 42 e 43, o texto ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Jesus está sozinho de gente, mas ainda tem um anjo do céu. Só vão ficando problema. Terminado, é legal ter um anjo do céu para ajudar, não é bom? Melhor que ninguém. Terminado o jardim do Getsemane, não tem mais anjo. E pior, terminado o jardim do Getsemane, não tem mais gente. Terminando, então veja, Jesus começa a sentir a solidão de gente, mas tem anjo. Terminado o jardim, não tem gente e não tem anjo. E às 3 da tarde, no dia seguinte, versículo 46 de Mateus 27. Mateus 27, 46. Vira sua Bíblia aí. Então, às 3 da tarde, então, terminado o Getsemane, não tem gente, não tem anjo. E às 3 da tarde é a culminação da solidão de Jesus. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Às 3 da tarde não tem gente, às 3 da tarde não tem anjo, às 3 da tarde não tem Deus. É isso que Jesus experimenta na cruz. Irmãos, este jardim aqui é o primeiro passo de uma solidão existencial que Jesus vai experimentar com a sua culminação nas 3 horas da tarde do dia seguinte. Irmãos, Jesus sofreu sozinho. Essa é a dor que ele vai começar a viver a partir de agora. O Getsemane então inaugura os 3 grandes desafios que Jesus vai enfrentar naquela noite, no próximo dia: o sofrimento intenso, a submissão ao indesejável e a solidão existencial. Irmãos, para a gente aplicar esse texto, o que essa história toda nos revela? Irmãos, essa história nos revela que nós temos um Salvador que enfrentou as mais terríveis provações e dificuldades que alguém poderia enfrentar, para que hoje eu e você celebrássemos a ceia do Senhor e a vida eterna. O Getsemane é o começo do preço que Jesus pagou. Aquele jardim de azeitonas, de oliveiras tão bonitas, começa a testemunhar o maior ato de sacrifício que a humanidade jamais testemunhou. Por isso eu conclamo a você e a mim: amemos o nosso Salvador, valorizemos o nosso Salvador, glorifiquemos o nome dele eternamente. E aí, textos como eu vou ler aqui para a gente encerrar, no Novo Testamento fazem todo sentido quando a gente tem ideia do que foi que ele começou a sofrer. Texto de Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 a 13, diz assim: Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, um deles estava lá com Jesus, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Olha que bonito: digno é o Cordeiro que foi morto. Eles percebem o que acontece, essa dignidade de Jesus de ter passado por tudo que ele passou.
Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Isso ele recebe por causa da morte. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu. Os bichos vão falar. O que Jesus fez é tão incrível que os bichos vão falar. Todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E é o sofrimento de Jesus que traz para nós a quantidade de sofrimento e de desafios que ele teve, a intensidade disso, que traz para nós a possibilidade de uma dignidade acima de todo e qualquer outro nome. É isso que esse texto nos ensina. Assim, irmãos, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor passou e começou a passar naquele jardim, naquela noite e naquele dia em que o Senhor morreu. A morte de Jesus é tão preciosa. O pedido de Jesus ao Senhor, tão intenso: afasta de mim esse cálice. Mas a sujeição de Jesus é tão profunda, e o amor de Deus por nós é tão grande, Senhor, que Jesus morreu. O Senhor é digno. O Senhor é digno. É digno da nossa vida. O Senhor é digno do nosso louvor. O Senhor é digno de entregarmos tudo que a gente é e tudo que a gente tem. O nosso tempo, os nossos bens, os nossos irmãos, amigos, familiares, tudo é teu que o Senhor merece. E, Senhor, quando nós passarmos pelos mesmos ou por alguns sofrimentos menores, o Senhor que já sabe o que é sofrer, nos ajuda, Senhor, a dizermos que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai que está no céu. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.